Bem, galera, olha só, o presidente dos Estados Unidos, aí, o Joe Biden, anunciou nesse último domingo que desistiu da candidatura à reeleição, declarando apoio à sua vice-presidente, né, Kamala Harris, que acabou se tornando aí indicada do Partido Democrata para disputar as eleições de 2024. Será que o nome dela é Consenso? Talvez não, mas aqui no Brasil tem gente até já pulando na campanha. Esse é o assunto do plantão do Meteoro. E pra falar sobre isso, estou aqui com o Dom Pedro Zambarda. Salve, meu nobre. Salve, meu nobre. Como é que o pessoal falou no Twitter? Axé Kamala, né? Axé Kamala. Os caras são pesados. Kamala foi fogo, né? A galera tá acordada. É isso que você falou mesmo no Abre, viu, Salmazo? O Biden desistiu no domingo, né? Tem essa notícia da CNN, se você quiser botar na tela um pouquinho. Já tá aí. Mas eu vou falar até de algumas informações que, enfim, a gente acompanhou. Ele anunciou primeiro por uma carta no X, no Twitter, né? Depois foi espalhando ali pelo Instagram, pelas redes sociais do presidente da República. Ele desistiu mesmo de concorrer à reeleição. Depois de ter recebido doações milionárias, a campanha do Biden é muito bem financiada. Mas, de fato, assim, a gafe do desempenho dele no debate, em que ele não conseguia responder ao Donald Trump, um discurso recente em que ele confundiu o Volodymyr Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, com o Vladimir Putin, cara. E aí ele chamou a vice dele também de gafe tem a gente tá dando risada, assim, limite, mas né? assim... É senilidade, né, gente? O Biden é um homem, enfim, em idade avançada, ele não tem praticamente aí condições. O pessoal ficou com dúvidas realmente se ele tem condições de prosseguir com a presidência da República, fora os escândalos mesmo, né? Tem o escândalo do Hunter Biden, tem várias coisas que são ponto fraco, e o principal deles, claro, é o próprio genocídio praticado pelo Estado de Israel, financiado pelos Estados Unidos, né? A gente sabe que isso fez ele perder um forte apelo ali ao eleitorado jovem. Mas o Biden anuncia essa desistência, e isso palavras têm força, tá, gente? Sobretudo quando você tem um candidato ultrafinanciado. Ele desiste da disputa já falando no nome da vice dele. Então ele tira aquela margem de manobra que a gente teria. O que os especialistas dizem, e eu entrevistei o professor Fábio de Sá e Silva, que é professor da Universidade de Oklahoma, especialista em questões judiciais, ele diz, na verdade, que assim, a corrida eleitoral ela restartou. Podem ser que outros nomes sejam colocados à disposição na convenção do Partido Democrata. Mas a Câmara sai na frente, porque ela tem o endosso do candidato que estava sendo financiado, que é o Joe Biden. E a gente teve até uma notícia mais recente, eu estava vendo no Deadline, que assim, em 24 horas ela já recebeu 81 milhões de dólares já de doação. Então, a máquina financeira americana já está funcionando para a Câmara ser efetivamente a candidata. O segundo nome mais ventilado, e que, segundo as pesquisas, venceria o Donald Trump, é o da Michelle Obama. É importante dizer que dos pronunciamentos, tem uma reportagem do New York Times que aborda essa saída do Biden. Uma das pessoas que mais pressionou para o Biden desistir, sobretudo com o desempenho dele muito duvidoso nos debates, foi o próprio Barack Obama, que governou os Estados Unidos por 2 mandatos, um dos mandatos com o próprio Biden como vice. Ele foi uma das pessoas que fez pressão. Outra pessoa que fez pressão foi a Nancy Pelosi, que é a congressista do Partido Democrata, e o Biden se sentiu traído nessa, até por conta disso, é o que se especula, que ele já está colocando o nome da Câmara. O Obama não necessariamente endossou. E aí o que se diz sobre a Michelle Obama? Que ela venceria, ela teria uma margem de intenções de votos maiores diante do Donald Trump, porque ela ainda não governou os Estados Unidos, ela não é uma ex-procuradora de justiça, que necessariamente que caçou a população preta e pobre do estado da Califórnia, que é o caso da Kamala Harris. Ela tem um apelo muito forte entre os jovens. E aí o que fica, Salmazo, é que é o seguinte, muito provavelmente a candidata vai ser a Kamala, até pelas doações já estarem sendo direcionadas para ela, já tem o bilionário, na verdade, dono do LinkedIn, o Reid Hoffman, já manifestando apoio e falando a respeito do pós-Biden. Ela representa, com a continuidade, né, também, ela representa naturalmente uma continuidade por serviço e tudo mais, né?
Tem uma continuidade por ela ser vice, e tem também a questão das pesquisas. Eu acho que os democratas, de uma certa forma, já estão contabilizando que talvez essa eleição seja perdida para o Trump. A Kamala pontua melhor do que o Biden. Só que eles preferem não queimar, eu acredito, o nome da Michelle Obama nesse momento, ou outros nomes, talvez para preservar para uma próxima disputa. Porque, lembrando, são 100 dias, tá muito corrido dentro do calendário. E aí você falou muito bem, você falou que teve manifestações no Brasil sobre isso, né? Que eu achei muito engraçado, né? As pessoas que, sei lá, votam em São Paulo falando sobre a eleição americana. Primeiro foi a da deputada Thalíria Petroni, que eu acho que a nossa querida a Dai já deve ter falado no corte dela. Falou. Que a Thalíria falou o seguinte, né? Um passo à frente. Derrotar Trump é uma missão mundial e a escolha de Kamala Harris é acertada. Não devemos titubear em eleger a primeira mulher presidenta dos Estados Unidos. Olha, Thalíria, eu gosto muito da atuação da Thalíria, era uma deputada do PSOL absolutamente respeitável, mas assim, a gente não vota na eleição americana e a gente precisa lembrar quem é a Kamala Harris, quem é o Partido Democrata. O Partido Democrata, o pessoal associa muito com a esquerda no Brasil, mas o Partido Democrata, até antes da presidência do Kennedy, era o partido dos escravagistas do sul dos Estados Unidos, tá, gente? O pessoal esquece disso. O Lincoln não era democrata, o Lincoln era republicano. O Partido Republicano é o partido mais antigo dos Estados Unidos, mas assim, partido que representava os brancos, escravistas, podem ver, tem vídeos de história no canal Vox, tem vídeos em vários canais gringos explicando a história do bipartidarismo americano. O Partido Democrata não era esse partido das questões raciais, das questões sociais, que ele é hoje. E mesmo sendo o partido que ele é hoje, é um partido conhecido por propagar guerras no mundo todo. Pô, sim. Basta pegar a administração Clinton, a administração Obama, que foram terríveis aí para o Oriente Médio, para a Síria, para a Líbia. Enfim, aquele ditado que fala nos bastidores, né? Acho que com exceção da administração Bush, dos republicanos, os democratas, os republicanos encerram as guerras que os democratas começam, né? Então é desse tipo de gente que a gente está falando. Mas a declaração mais grave, a da Thalíria, eu achei que foi ruim, mas assim, ela é deputada e ela tá também no direito dela de se manifestar sobre as notícias correntes. Agora, o que eu achei grave, e eu espero que a ministra não interprete isso como um ataque, foi a Aniele Franco, que escreveu um texto tá na tela. Falando o seguinte, se você botar, já tá na tela agora. Tá na tela. A decisão do presidente Biden de não se candidatar à reeleição é um marco significativo na política americana, especialmente neste momento histórico de confrontar o extremismo. Sabemos que as eleições nos Estados Unidos têm um impacto global, refletindo diretamente no Brasil e em outros países. A possibilidade de uma mulher negra como presidenta dos Estados Unidos poderia inspirar e impulsionar o Brasil a seguir um caminho semelhante, promovendo ainda mais igualdade racial e de gênero em nossa política. Seguimos atentas e vigilantes por um mundo menos desigual e com as democracias cada vez mais com a cara do povo. Olha, Aniele, eu tenho absoluto respeito pela sua biografia. A Aniele Franco era presidenta da Fundação Marielle Franco, representando uma deputada que foi brutalmente assassinada no Rio de Janeiro. É uma militante pelas causas raciais. Eu acho que ela acertou muito quando ela falou a respeito da questão do racismo ambiental. Mas a Aniele, Salmazo, não sei se você concorda comigo, ela tem feito, por exemplo, palestras junto com o Google no Brasil. Nada contra quem palestra com o Google, tá, gente? Mas eu fico muito preocupado quando eu vejo o ministro do governo Lula obedecendo uma agenda empresarial ou uma agenda internacional americana. Porque o próprio Lula já falou isso uma vez. Os americanos pensam nos americanos em primeiro lugar, em segundo lugar e em terceiro lugar. Uhum. E aí, em quarto lugar, talvez eles se preocupem com a União Europeia, que é o satélite mais poderoso do que eles. Eles não vão se preocupar com a gente nas 10 primeiras posições. Uhum. E assim, o Brasil não pode achar que vai ficar tudo lindo e maravilhoso porque o Trump foi derrotado. Tem isso também. O governo Biden foi tão ruim para vários aspectos da política externa brasileira do que foi o governo Trump. É que o governo Trump tem um temperinho a mais, que é a ideologia de extrema-direita. Uhum. Mas os americanos são imperialistas, gente.
A gente tava falando. Desculpa, a gente tava falando sobre isso, Pedro, sobre isso aqui. É que há um consenso total, parece, entre os dois lados em relação à política externa. A política externa é bem isso. Ninguém tá discutindo política externa no meio da parada. A gente toma mesmo, é a gente mesmo, pau na máquina, né? E é uma coisa que, assim, gente, é evidente que eu vou achar sempre muito bom que uma mulher preta seja presidenta da República, que uma mulher seja presidenta da República, como foi a Dilma. Que mulheres estejam em espaço de comando. É evidente que eu não sou contra isso, o Meteoro não é contra isso. Eu aposto que a maioria das pessoas que estão aqui no chat militaram, por exemplo, por uma ministra mulher e negra no Supremo Tribunal Federal. E o Lula não tomou essa opção e eu acho isso um erro. Mas achar que a Kamala Harris é uma representação de emancipação feminina é menosprezar esse vídeo que eu deixei separado aqui para mostrar no final, que é o posicionamento dela sobre o genocídio de Israel. Eu queria mostrar, tá em inglês, mas eu traduzo aqui para vocês e não tem problema nenhum, que a gente fala que é uma coletiva de imprensa que ela deu quando teve um campo de refugiados em Gaza que foi bombardeado. O jornalista e sabe o que ela falou? Ela falou sobre os amigos dela que perderam pessoas pro Hamas. Vamos ouvir o que essa mulher falou. Vai lá, tá na tela. Madam Vice President, Israel bombed the densely populated Jabalia refugee camp in northern Gaza for the second time in 2 days yesterday. Has the Biden-Harris administration reached out to discuss with Israel? Falando que foi o segundo dia, né, seguido que o campo de refugiados de altíssima densidade populacional foi bombardeado, e ele tá perguntando se ela falou com o presidente Biden, que ela acha sobre isso. Perguntaram se ela e o presidente, né, Biden, consideravam aquele campo de refugiado um alvo legítimo, né, um alvo militar legítimo. Não, e você vê a insensibilidade no rosto dela. Já dá pra ver, né? Ele falou assim, ou vocês acham que é um... Ou você acha que é só, tipo, dano colateral de acordo com a ação que Israel tá tomando lá? Daí a resposta dela vem agora. So let me start with this. Deixa eu começar assim. I have seen, as you have, I'm sure, eu vi as imagens, images, the photographs, as fotografias, the loss of civilian life, a perda de vidas civis, and it is heartbreaking. E essas imagens são de quebrar o coração. The injury and death to children. A morte de crianças. I have a friend who ela começa a falar do Hamas, who has family in Gaza and has lost a number. Ela falou que eu já tô prevendo que ela vai falar que perdeu um monte de amigos em Gaza. Pode rodar, que é isso aí. Innocent civilians. So let me start by saying that it is absolutely tragic when there is ever anywhere any loss of innocent life. É muito trágico, eu já vou começar falando que é muito trágico quando rola perda de vidas inocentes. Of innocent civilians, of children. Agora veio o mas. And there is no word that I can offer you that justifies. Não teria uma palavra que eu possa te dizer que possa justificar isso. Any other feeling in terms of the loss of that life. It's tragic. É uma tragédia. I just want to follow up specifically with the refugee camp. Do you think that is a legitimate military target, that it's an acceptable? Agora. We are not telling Israel how it should conduct this war, and so I'm not going to speak to that. A questão é que é o seguinte, a política de ação é de Israel, a gente não questiona. Tá vendo? Então, tipo assim, né? Tanto faz, né? No fim das contas, nossa, eu sinto muito pelas vidas, mas agora quando eu posso interferir em relação a salvar vidas, não vão me interferir. Né? Bem, e assim, Israel é construído com dinheiro americano, é construído com dinheiro ocidental. Essa mulher, que sem dúvida nenhuma é uma imigrante, é um poder feminino assumindo num mundo dominado por homens brancos, mas ela adota... A diferença dela para Hillary Clinton e para o Biden é zero, gente.
Até pro próprio Obama é zero. E o Obama, a gente lembra, né, Salmazo, quando ele foi eleito, a esperança que as pessoas tinham. Sim, que no faz nome do diferente. primeiro homem preto na América. Claro. E no fim das contas, assim, né, galera? Tipo assim, o Partido Democrata e o Partido Republicano tem uma coisa que os caras fazem, e todos esses doadores fazem, é não apostar em gente que vai fazer coisas que estão no seu coração, né, bicho? Vai seguir o projeto e segue o baile, meu. Então, se o projeto é continuar na guerra da Síria, o Obama vai lá e continua. Se o projeto é continuar, entendeu? Não tem o que fazer. Uma coisa que dá pra gente tirar, 3 pontos aqui, eu acho, meu galo, Dom Pedro. É o seguinte, cara, que eu acho que me pegou aqui. Uma que é a questão assim, que não tem vitória pra nós, né? Não tem vitória pra nós na eleição do Zé. Mas tem derrota do discurso, cara. Tem a derrota do discurso trumpista. Essa derrota do discurso da extrema-direita lá é uma derrota mundial. Essa luta, então, dentro de um lato senso do que quis dizer, tanto a Aniele quanto a Talíria, né? Que essa luta contra o discurso é uma luta global. E, justamente, né? Não tem vitória pra nós, mas tem derrota desse discurso. Quando a gente vê que a Kamala, dentro desse contexto, ela é pelo menos anti-Trump, né? Então ela, pelo menos anti-trumpista. Mas é o que eu coloco pra vocês. Esses posicionamentos presidente dos Estados Unidos, né? Quando a gente entra na questão da pesquisa, né? Quando entra nos posicionamentos dela, essa fala sobre Israel conta sem dúvida, né? E ela quer ser presidente dos Estados Unidos, né? O que nunca vão ser flores que se cheire, né? Isso é realidade. Mas enfim, mas num segundo momento ali, eu acho que a troca do Biden por ela causa um fenômeno diferente na questão da espetacularização, né, da política americana, né? Porque troca um pouco da dinâmica de um branco xingando um branco, 2 milionários brancos se xingando, quem ganha é quem tira mais sarro. Então a gente bate palma pra quem tira mais sarro. Então, tipo, esse tom ultrajante, ofensivo do Trump pra cima do Biden, nesse contexto de branco contra branco ali, e levando em consideração que lá o voto não é obrigatório, né, galera? Você tem que convencer o cara a ir votar. Então, dentro dessa espetacularização aí, eu acho que, tipo, o tom ultrajante e ofensivo, né, do que o Trump usava com o Biden, frente a uma mulher, cara, frente a uma mulher preta, sabe, num contexto imigratório, ela é filha de jamaicanos com indiana e que tem um background super competente dentro da sua atribuição, dentro do Estado americano, eu acho que fica muito claro, fica ainda mais explícito o ultraje, tá ligado? Das posições da extrema-direita trumpista, e acho que isso também pode acabar fazendo com que mais pessoas saiam pra votar. Uma vez que, tipo, lá você tem que convencer o cara a sair pra votar, né, bicho? Então é uma volta longa. Uma volta longa pra achar a vitória. É facultativo e vamos ver como é que as coisas vão se desenrolar, assim, mas eu coloco essa questão. Eu tenho sérias questões aí de ver uma real mudança. Mas você tem razão num ponto. O Trump contra uma mulher é diferente do Trump contra o Biden. Vamos ver. O Biden é entregar os pontos. Pô, se o Biden soubesse, conseguisse responder ali, pelo menos, mas, pô, ficou covardia. Bem, chegamos ao fim do nosso plantão do Meteoro. Estive aqui com Dom Pedro Zambarda. Dá uma olhada no trampo dele aqui em @PedroSólidos. Também em Oguahiro, e prestigia nossa ficha técnica. Não se esqueça, essa galera aqui vale ouro. Só gente boa. Lembrando que a gente ainda tem o Clube do Fim nesse QR Code aí. E hoje às 21 horas tem estreia no TV Cringe Brasil.